Olá, Alagoas assistiu nessa semana um crime bárbaro, um crime que chocou a todos os maceioenses e alagoanos, o assassinato do vereador Silvânio Barbosa. Para debater este e outros assuntos, está entrando no ar o Segurança em Foco. Olá. Na véspera do feriado de 7 de setembro, o vereador por Maceió, Silvânio Barbosa, foi assassinado dentro do seu apartamento no conjunto Benedito Bentes. Foi assassinado, até agora as investigações apontam, por um jovem de 18 anos, morador paraibano, que tinha iniciado um relacionamento com o vereador. O Silvânio foi morto a facadas, 26 facadas. Para debater este e outros assuntos, eu recebo aqui no Segurança em Foco o Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança, e o Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Dr. Flávio, dentro de toda a experiência que o senhor tem na área de segurança pública, esse caso envolvendo o vereador Silvânio Barbosa, é uma novidade? Pode ser considerado uma novidade ou é uma rotina do mundo da segurança pública? Bom dia a todos. A violência, ela surpreende a todos, né? Sempre, há 2 programas passados, né? A gente estava comentando outra brutalidade. Enfim, isso é uma brutalidade tamanho, né? Mas o importante é que a polícia deu uma resposta muito rápida, né? Os investigadores do DEIC, comandados pelo Dr. Fábio Costa, Tiago e Dr. Caio, deram uma resposta de imediato, porque através de uma ligação vinda, a última ligação recebida dele era da Paraíba, e a partir dessa ligação, eles foram formatando a investigação até ter o paradeiro dessa pessoa em Pombal, na Paraíba. Pediu a colaboração das polícias locais, né, polícia paraibana, que culminou com a prisão deles. Aí, hoje o que se discute é se ele estaria só, né, no crime, mas pelo que os investigadores concluíram, foi um ato isolado dele. Seria, doutor Leonardo, como a gente poderia tipificar esse crime hoje, com as informações que nós temos hoje? Bom dia, Lino, doutor Flávio. Acerca da tipificação, o fato é que há uma dúvida acerca da prática de homicídio e latrocínio, né? Possivelmente é o latrocínio porque ele teria conhecimento, né, de que ali havia objetos de valor, também haveria uma certa quantia em dinheiro, salvo engano, R$10.000, e aí por isso que ele acabou matando o vereador. Então, o latrocínio é um crime com uma pena maior do que o homicídio. A gente sempre pensa que seria homicídio, né? Seria melhor com a condenação maior. Não, o latrocínio tem uma pena maior do que a do homicídio. A pena do homicídio qualificado, ela começa com 12 e acaba com 30. Latrocínio começa com 20 e acaba com 30. Então, ele já tem uma pena mínima muito maior do que a pena para homicídio qualificado. Latrocínio também é um crime hediondo, né? De forma que ele terá aí algumas circunstâncias que trazem uma maior morosidade, né? Um maior desafio acerca da progressão do regime, acerca da suspensão condicional da pena, acerca da liberdade provisória, de ser um crime inafiançável, não suscetível de anistia, graça ou indulto. Quer dizer, são uma série de circunstâncias que são proporcionais à gravidade do fato. Inicialmente, eu vi que havia uma discussão sobre gênero, né? E um crime que seria ligado a uma relação que havia entre pessoas do mesmo sexo. Homoafetiva. Isso, e aí isso foi comprovado que não houve relação. Claro que o start, o ponto de partida seria essa relação que havia entre os dois. Hoje chama de comum a relação entre pessoas do mesmo sexo. E aí culminou neste fato. Esses crimes que envolvem pessoas do mesmo sexo é algo que hoje assusta um pouco pelo seu número, né? Tanto é que existem vários projetos de lei que buscam, inclusive, criminalizar a homofobia, que busca aumentar as penas a crimes baseados no gênero, sobretudo, não só o gênero feminino, mas também o gênero que envolve pessoas do mesmo sexo, né? Havia essa investigação inicial. Felizmente, depois de um tempo, percebeu que não havia
esta relação, apesar de ter sido ponto de partida para que os dois se encontrassem. Né? A gente vê isso com muita tristeza, porque o nosso Estado sofreu muito com muitos crimes de mando, né, há algum tempo. Se pensou que esse também seria, não é um crime de mando, mas envolveu um político que tinha um certo destaque e representatividade na região do Benito Bentes, né? Isso acontecendo próximo das eleições, como aconteceu na semana passada também com o candidato a presidente, que é o Bolsonaro, que levou uma facada flagrada aí por várias pessoas, né? Por mais que não compactue com nenhuma de suas ideias, mas é triste ver isso acontecendo com candidatos próximos às eleições. Doutor Flávio, o senhor tem uma experiência na área de segurança pública reconhecida. É muito preocupante que uma pessoa assim, se envolva com outra. A informação que a gente tem é que o Silvânio conheceu esse rapaz numa estrada, num restaurante desses na estrada, e já o convidou para o seu apartamento. O rapaz fez uma primeira visita, averigou que existiam bens importantes de alto valor e, segundo o próprio, planejou um crime. O senhor poderia dar um conselho para quem costuma assim, levar uma pessoa desconhecida? Como é que as pessoas procurem conhecer quando iniciar? A regra... Se preocupar com a própria segurança, porque um dos motivos que ele foi vítima desse crime foi a inocência. A regra seria essa, né? Você confiar, mas... Desconfiando, né? Mas a gente não pode, assim, transferir a responsabilidade a esse sentimento puro dele, né? Ele acolheu a pessoa, levou para sua casa, estava de coração aberto, né? Foi traído pela espontaneidade dele e o grau de relacionamento que manteve com a pessoa. Assim, não podemos atribuir a ingenuidade dele ou ao desprendimento dele na relação para ter motivado o crime. Quem tinha o instinto criminoso era o criminoso mesmo, que se aproveitou da situação. Chama a atenção um rapaz tão jovem, 18 anos, tem uma frieza dessa de esfaquear uma pessoa, esperar ela sangrar até morrer. O senhor recorda algum crime? Vários. Hoje você tem... As pessoas entram no crime cada vez mais cedo, né? E você vê que é um jovem de 18 anos que já estava correndo trecho pelo país, né? Não era uma pessoa que tinha tem assim um paradeiro fixo. Ele se aventurava nas vendas aí pelo Nordeste. É o que se tem. Essa questão da confiança é algo difícil, né? A gente tem um histórico, né, na nossa vida, né? De muitas pessoas que nos aproximaram da gente, seja por amizade ou por outros interesses, e foi baseada na confiança, né? Nós, inclusive, se a gente fosse pensar no ponto de vista de uma premeditação, de uma falta de cuidado, as nossas esposas, namoradas, etc., elas como no nosso caso, esposa, né, lógico, se aproximaram da gente por uma questão de conhecer, uma troca de olhar. No outro dia, estávamos no carro, indo ao cinema, né, e essa pessoa que tivesse qualquer intenção premeditada de cometer um crime, observando que a pessoa tem um certo poder aquisitivo, um relógio, etc., né, poderia ser uma vítima fácil. Isso porque nesses crimes que envolvem relacionamentos é impossível qualquer segurança pública evitar. Os crimes que acontecem em casa, não há polícia no mundo que evite, né? Se fosse assim, não haveria mais crimes de estupro que acontecem muitas vezes pelo padrasto ou pelo pai em relação à sua própria filha. Então a confiança, ela é difícil, é um crime que não pode ser evitado. Teve um fato recente também, que também é baseado na própria confiança, claro que é uma confiança adquirida ao longo de mais de uma década, que foi o rapaz que era o dono do restaurante Maikai, né? Sim. Que também sofreu foi por conta de alguém... um amigo, né? Isso, um amigo de infância que trabalhava com ele, salvo engano, há mais de uma década e chegou a praticar esse fato. Então, a confiança, ela leva a isso, porque o mundo é movido pela confiança. Sim. Sem a confiança, a palavra, a gente não se casaria, não trabalharia, né? Não estaríamos a velha palavra estúdio empenhada. Não, e é um princípio básico. Você só é traído por quem confia. Você não é traído por quem desconfia. Sim. Doutor Leonardo, uma dúvida que surgiu também durante a semana. A quantidade de facadas e a frieza em esperar o Silvânio falecer.
esperar ele sangrar até falecer. Isso pode contar no julgamento? Isso pode aumentar a pena desse... Bom, certamente poderá, né? A lei ela estabelece alguns critérios para que o juiz aplique a pena, né? Tanto é que existe uma pena mínima e uma pena máxima. Latrocínio 20 a 30 anos. E o juiz trabalha de acordo com o caso concreto para saber qual é a pena adequada e proporcional àquele fato. Então, certamente as circunstâncias do fato e o grau de violência que foi causado à vítima são fundamentais acerca da sua dosimetria. Isso é fundamental. Então, por exemplo, uma coisa é você chegar e matar alguém avisando que vai matar amanhã. Mata. Outra é você premeditar o crime. A outra é você, como esse fato das 26 facadas, você traz à vítima a circunstâncias degradantes muito maiores, de forma que o seu sofrimento na morte é muito maior. Ele merece uma pena diferente, uma pena mais alta. Em uma comparação, imagine que alguém vai cometer o mesmo crime com latrocínio e dá um tiro na cabeça. E a pessoa morre na hora. A outra coisa dá 26 facadas e que eu vi na reportagem, ele pediu água, pediu travesseiro. Ele deu. Quando ele gritava, ele pedia para parar, ameaçando dar outras facadas. E um vizinho perguntou se havia algum problema e ele falou que não, tudo bem, né? Quer dizer, ele esperou que a pessoa morresse para ir. E certamente uma garantia de que indo para outro estado seria muito mais difícil, como de fato é muito difícil. Né? O trabalho da polícia foi um trabalho espetacular. Ponto para a polícia que agiu rapidamente, mesmo o corpo só tendo sido encontrado um dia e meio depois, porque o crime aconteceu na noite do dia 6, o corpo foi encontrado no sábado, dia 8 pela manhã. Foi. Disseram que eu ouvi o delegado falando na rádio que esse fato aconteceu e o município ficava a quase 600 quilômetros de Maceió. E eles prontamente foram, né? E aí se comunicaram com a polícia da Paraíba, né? Foi isso. A vontade de esclarecer, né? O compromisso em esclarecer um crime de tanta repercussão. E eles, eu até comecei com eles, elogiando essa atitude, né? Não terceirizou. Eles foram lá buscar o assassino criminoso. Chama a atenção, doutor Flávio, a premeditação desse crime dessa forma, de cometer o crime e já voltar para Paraíba rapidamente com o carro. O criminoso volta para o lugar seguro dele, né? Voltou para casa. Tinha disponível dinheiro, carro, né? Todas as circunstâncias facilitadoras dessa ida dele para o lugar seguro. Voltou, né? E de alguma forma o local, essa questão da segurança, né? É importante, né? Porque você apurar um fato que aconteceu em Maceió é uma coisa, mas quando você consegue capturar alguém que está em outro estado, 600 quilômetros, né? Dá 8 horas de viagem, quase 8 horas de viagem, é muito complicado, né? É muito difícil. E assim, tem que elogiar, claro, o trabalho da investigação que foi feito. A premeditação, até a lei estabelece como uma circunstância agravante. O juiz, na hora de aplicar a pena, ele trabalha com 3 fases distintas. A circunstância agravante é observada pelo juiz na segunda fase, né? De aplicação da pena, né? E claro que a premeditação demonstra um estudo, uma frieza de alguém que planejou matar alguém com um fim, claro, que viu o objeto desprezível de conseguir dinheiro, né? De conseguir uma vantagem. Hoje ele nem tem liberdade, nem tem mais dinheiro. E infelizmente uma vida se foi. E já partindo para uma outra discussão, só se me permite, uma preocupação acerca dos candidatos hoje. Muitas palavras que são feitas, elas, de alguma forma, eu não digo que incentivam, né? Mas desperte em alguém algo negativo, uma certa violência. Jamais eu colocaria na vítima qualquer comportamento que dissesse que ela foi responsável por um crime que ela mesma sofreu. Nada disso. Mas hoje o momento é muito complicado. A gente percebe que na política existem ideologias diferentes, as pessoas não se decidem, né, qual o ritmo que vai seguir e acaba você ofendendo demais as pessoas que fazem parte de um outro grupo. A ideologia de esquerda, direita, e na própria esquerda e direita existem várias ideologias que são dentro daquele mesmo grupo. Disputam espaço dentro delas. Esse grupo está aí cometendo agressões recíprocas. São vários os crimes que acontecem no meio da internet, no meio das redes sociais, né? Ofensas, difamações. Eu compareci agora a uma audiência na terça-feira, o objeto foi um fato como esse.
uma ofensa, supostamente, eu sempre respeito a presunção de inocência, né? Praticada por meio de redes sociais. Isso levou a um despertar de uma outra parte que se sentia indignada e procurou a polícia para o oferecimento de uma ação penal privada pelo crime de difamação. E hoje é normal isso acontecer. Em cada momento você vê declarações, exposições da vida privada de alguém, e é interessante que as pessoas tomem um pouco de cuidado acerca do seu comentário. E para quem é candidato, sabendo desse ambiente, o cuidado tem que ser redobrado. A possibilidade de alguém, a pessoa dessa, ser vítima é muito grande. Eu vou lembrar esse caso do Bolsonaro, que ele estava no meio de várias pessoas, Sim. pessoas que colocavam no braço, em tese não havia risco nenhum, o risco que se pensava é um braço mais apertado, né? Era um exagero acerca de um elogio, colocar a mão no seu bolso e levar alguma coisa, mas ninguém poderia imaginar que ele levaria uma facada com uma faca serra, né? Então, é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, sobretudo quem é candidato. Era isso que eu iria fazer esse link, já que o objeto desse crime também foi uma faca, eu iria linkar para puxar um assunto para o outro. Doutor Flávio, essa facada ao candidato Bolsonaro, poderia, assim, a segurança do candidato prever algo nesse sentido ou foi algo mesmo, assim, surpreendente da forma como aconteceu? Certamente foi das coisas mais difíceis, das missões mais difíceis da minha vida, foi proteger, por exemplo, testemunhas, pessoas que iriam ser interrogadas, né? Segurança de dignitários, testemunhas, enfim, autoridades. É muito difícil, porque você tem que contar exatamente o que vai... Com fator surpresa... Não se surpreender. Não se surpreender. Por exemplo, por que o Bolsonaro hoje está vivo? Sobreviveu a esse ataque? Pela previsão de socorro. Possivelmente a equipe já tinha mapeado os hospitais para onde ele iria. Então, quando você vai fazer a segurança de um executivo, de um dignitário, você tem que analisar todas essas circunstâncias. Ali no caso dele. Nunca tinha pensado nisso, que se pensar de como reagir se algo acontecer. Tem que se pensar. Se ele estivesse em outro local, talvez ele não resistisse, né? A sorte é que ele tinha uma estrutura de UTI disponibilizada com médicos especialistas para a intervenção cirúrgica requerida. Mas, por exemplo, o presidente Reagan, ele foi salvo pelo profissionalismo de um segurança que se atravessou na frente do tiro e, mesmo assim, ele foi baleado. E a decisão da equipe, que tinha as opções de socorro, em levar para o hospital mais próximo. E é o caso do Bolsonaro, né? Então, as equipes elas têm que estar prontas para isso. O que ele estaria mais suscetível seria de um disparo, né? Ele foi carregado, ele se tornou um alvo muito fácil. Uma facada seria o mais imprevisível. Porque né? O cara tinha que chegar ao contato. Tem que ser dono de uma coragem. E uma arma de fogo, você pode até fazer a proteção para o seu ataque. A faca, você ainda vai ter que um gestual para... E ele foi no ascendente, né? Então, assim, quem faz a segurança de um executivo e ocorre um evento desse, ele não se perdoa nunca. Eu fiz um curso com um segurança do Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, né? Que foi assassinado. Sim. E esse segurança, esse profissional, estava na segurança deles. E ele nos levou para o local, exatamente o local onde assassinaram Yitzhak Rabin. Ele voltou lá, ele se emocionou. Ele não se perdoa nunca. Toda vez que ele volta a tocar no assunto, ele volta ao momento em que ele considera que falhou. Não há destreza, vou dizer, destreza até pode, mas a segurança ela não pode, ela está ali para não falhar. Mas é muito difícil, Leonardo fala bem, com algumas equipes de segurança imaginar que no meio de tantos apoiadores algo assim acontecesse. E uma faca ela pode ser escondida, né? De uma forma que... Não, a dele estava no jornal. Né?
A pessoa está com um jornal, o que você pensa, né? Na- Vai a- investigar. É por isso que num país onde não tem terrorismo, quer dizer, não tinha, o Brasil não tinha, mas eu acredito que o Brasil já está É isso que eu iria já tem perguntar terrorismo há agora. muito tempo. Pode ser enquadrado como qualquer objeto terrorismo? carregado, a mão, disponível na mão, você tem. A pessoa não pode se aproximar do presidente dessa forma. Por exemplo, se fosse um país que já tivesse os cuidados com explosivos, né? A gente tem toda a razão do mundo para se cuidar, se proteger de explosivos. Se alguém que se aproximasse ali daquele contingente de pessoas com um casaco meio folgado... Teríamos uma tragédia sem tamanho, porque aí ali você tinham milhares de puxar pessoas um cordão e concentradas. explodir. Então, a segurança ela tem que estar muito, muito atenta a isso. E como eu disse, muita gente não quer enxergar, mas o terrorismo já chegou ao Brasil. O cuidado tem que ser agora bem que redobrado, né? Eu vi os fatos, a imagem até mostrada agora, realmente é uma imagem chocante, né? Porque você está sendo levado pelos braços de muita gente, Uma sendo alegria. ovacionado, né? É uma tendência mundial o pensamento muitas vezes de extrema direita, e é um candidato que tinha uma viabilidade para conseguir, que tem viabilidade para vencer a eleição. Então, não, ele levantou os braços. Isso é muito fácil. Quando botou, ele botou a mão na barriga. Ainda existem até algumas dúvidas para saber se aquilo aconteceu ou não, porque não saiu sangue. E lógico. Mas tá claro. Desde o primeiro momento, quando eu vi, eu disse, não, isso aí... Imagina a quantidade de pessoas que se mexe e pessoas tem uma algo tão grande orquestrado, né? Ninguém recebe uma facada fake. Com uma quantidade de gente daquela ali vendo... Facada fake. Porque e ainda a chegou... forma, a reação dele é instantânea. É tanto que é uma reação de dor. E a imagem mostra, inclusive, quando dá a facada, ele levantando a facada e puxando para guardar, né? A faca. E aí a tela que mostra o cabo dela, né? Então a faca. E a confissão, tem até o depoimento na audiência de custódia que ele havia falado. Né? Ele trata como um incidente. Eu assisti a audiência de custódia, o tempo inteiro ele fala em incidente e diz que tinha medo do que ele poderia fazer se fosse eleito presidente. Não consigo... A gente às vezes pensa o seguinte, até algo de um pouco viés político, né? A gente pensa que o presidente da República, ele é o senhor que pode sozinho mudar a realidade de tudo, né? Eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, que ele foi presidente por 2 mandatos, ele falou que como pensasse que o navio está nesse rumo, né? Nesse prumo aqui. E ele ficou com o presidente 8 anos que ele mudou assim. Ele não tem como voltar. É uma coisa muito grande. A gente confunde, às vezes, o presidencialismo como se fosse um sistema ditatorial, né? Ele fosse um imperador para dizer, vou destituir o parlamento, vai ser assim. Não, isso não existe. A gente tem um sistema que é presidencialista de coalizão. Esse de coalizão significa que o presidente só consegue governar com a ajuda do poder legislativo. E, por mais que a gente critique ou não, o poder do povo é o poder legislativo. São 594 parlamentares, salvo engano, como um todo. São 514 com 81. 513 com 81, dá certo. 584, né? Então, 594. Você imagina o nível de representatividade que tem um parlamento. Gostando ou não, representando bem ou mal, ele nos representa. E aí imagine que a vontade de um presidente venha sobrepor a vontade de um órgão com essa representatividade. Mas é que quando você aprova uma lei, você tem primeiro turno, segundo turno, às vezes vota de uma casa para outra casa, perceba que ele permite muitas discussões acerca da lei, audiências públicas. Então, o poder do povo é o poder legislativo. E o presidente não governa sem o poder legislativo. Essa independência é uma dependência relativa. Tem, claro, várias e várias atribuições que o presidente pode fazer, agora sozinho ele não pode fazer, não. Então, é interessante que diga que toda essa mudança pode, claro, causar uma certa ruptura. Mas não vai ser nenhuma mudança tão grande assim, seja o candidato Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Porque isso aí pode provocar, né, reação também de outros, né? Dizer, alguém que se ache prejudicado, tentaram matar meu candidato, agora eu vou tentar... As seguranças dos outros candidatos, o TSE autorizou o reforço da segurança de todos os candidatos. Foi aumentada a segurança de todos os candidatos à presidência, o TSE autorizou, já tentando se precaver a algo nesse sentido. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que têm um cunho muito popular, né, que foram, alguns faleceram, o João Paulo II levou um disparo, né, levou um tiro.
E aí, por isso, teve que mudar todo o sistema de relação com veio o Papa Móvel, né? Sim. Que o Francisco Abriu Papa mão. já não quer... A segurança deve enlouquecer com isso, né? Eu tive o prazer e a responsabilidade de fazer a segurança do presidente Fernando Henrique durante 12 dias aqui em Alagoas. E você tem que é um nome do mundo, né? Fernando Henrique Cardoso não é só um nome nacional. E é assim, você tem que ter muita responsabilidade numa coisa dessa. E principalmente quando ele já era ex-presidente, ele dispensou a segurança institucional e confiou a gente essa missão. Mas você imagine fazer a segurança de uma pessoa no exercício ou candidato a ser presidente, Então, são vários itens. Quando se fala de uma visita de um presidente, todo o avançado dele vem para identificar ameaças, onde ele vai jantar, toda a Isso movimentação antes dele. da chegada. Tudo. E eu me lembro também que, uma ocasião dessa, eu era o representante do secretário para recepcionar o então presidente Fernando Collor, para uma inauguração em Xingó, outra vez era o presidente Sarney, mas no caso do presidente Collor, ele quebrou o protocolo e resolveu ir almoçar na casa de uma liderança política lá em Piranhas. Não estava no protocolo isso, dele descer para fazer... Do que estava previsto, do que iria acontecer. Então isso, e a vontade dele prevaleceu e ele foi para lá. Agora, antes dele comer qualquer coisa, a segurança tem que fazê-lo primeiro, tem que fazer isso primeiro. E tem que ter assim uma logística capaz de de tornar o improviso algo eficiente. O ex-presidente Lula era conhecido pelas seguidas quebras de protocolo, que ele ia de encontro ao povo. E isso é terrível. Por exemplo, a gente, quando era no sertão, a gente recepcionava uma autoridade dessa presidencial, né, no aeroporto de Paulo Afonso. Então, a segurança era toda uma logística, toda a cabeça de ponte tinha gente da segurança para preservar. Você imagine uma comitiva passando, uma explosão numa ponte. Realmente é. Eu chego a dizer, e muita gente fica espantado, naquele dia, foram 5.100 itens para checar, para verificar o pleno funcionamento da... 5.100. Aí você diz, mas são 5.100, mas vamos ver, cada viatura é um item, viatura em dobro, a formação de comboio, o que é que você vai utilizar. Tem casos, o presidente dos Estados Unidos, ele sai com um comboio, ele passa e daqui a pouco passa outro comboio exatamente igual, utiliza até sósia, né? E isso eu tive condições eu verifiquei isso em loco. Então, são muitas coisas, né? O presidente dos Estados Unidos, imagina o protocolo de segurança de um homem desse. Aproveitando, falando dos Estados Unidos, juntando com a explosão, o senhor se preocupa quanto à possibilidade de terrorismo aqui no país? Já existe. Quando você afronta o Estado, uma organização criminosa vai para um presídio, destrói o acesso. Igual aconteceu agora na Paraíba. E provoca a fuga de 90 e tantos presos, isso não tem sentido, isso é terrorismo. Agora vai encarar como? Crime comum? Não, foi só por favor, uma fuga. Não é isso. Ele está enfrentando todas as instituições. Nós tivemos agora nessa semana a notícia do número de magistrados que são ameaçados no país. Alagoas ocupa destaque nisso, são 12 magistrados com segurança. Então, e isso o líder de classe diz que pior é São Paulo, né, em que essas ameaças são mais efetivas. Chegou a se matar um juiz da execução penal em São Paulo. E isso, claramente, quem matou o juiz, PCC, está identificado quem matou, a forma como matou. Doutor Leonardo, o senhor também se preocupa quanto a isso? O terrorismo não é algo atual, né?
Agora, a gente pensava que tudo que acontece em outros países, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. E a realidade mostra que está acontecendo. Os grupos são muito bem formados. Antigamente, a gente se comunicava com os colegas em grupos, pessoalmente, ligação telefônica. Hoje, através das redes sociais, através dos aplicativos, você se comunica com várias pessoas em locais diferentes, faz conferência, liga aos estados, você bota uma informação no Google, você consegue várias informações. Existe um outro plano, né? Tem até uma vida paralela, diz que aquilo que a gente vê na internet corresponde a 5% do conteúdo em que ela dispõe. Que existe um outro mundo, que é por baixo, que corresponde a 95%. E aí que está o problema. A Deep Web. A Deep Web. Que é onde trafega o submundo da internet. Do mundo é ali. Tanto tráfico de armas, de granada, de míssil, de compra de armas pesadas. Drogas, animais silvestres, prostituição, pedofilia. Isso. Quer dizer, tudo que há de ruim, que pode causar uma desestabilidade muito grande em uma família, em um país como um todo, está ali. E aí está o problema. Então, tudo tem um ponto positivo e negativo. Muitas vezes a internet aproxima, e claro que o meio ambiente agradece à internet pela redução de mortes de árvores para fazer papel, etc., né? O espaço, a saúde pública. Mas há esse problema. Então, aqui em Alagoas, pelo menos não existe histórico de prática de terrorismo, felizmente, mas eu creio que isso é uma tendência mundial. As grandes cidades estão abarrotadas de pessoas que pensam de tudo que é jeito. Teve uma reportagem que eu vi, há mais ou menos 10 dias atrás, de uma pessoa que morava no interior, salvo engano, de Minas Gerais. E a pessoa que era bem criada, estava sempre com os pais, tranquila, e aterrorizou, conseguiu a namorada e matou a namorada e matou o sogro e a sogra. Porque viu um vídeo na internet, até um vídeo agora que mostra um palhaço, né? Que aquela imagem ela estimula a prática do suicídio. Já tem uma prática do suicídio. É o desafio da baleia azul. Você vai progredindo em relação ao desafio até chegar à sua própria morte. Quem mata significa que venceu o jogo, a grande redenção, a grande alegria. E existem grupos que torcem por isso. Há um filme, que eu não lembro o nome dele, eu vi acho que é mais ou menos 1 ano e meio atrás, que ele mostra sobre isso, um jogo cujo principal desafio é você chegar e matar o seu opositor, e mata de verdade. E há pessoas que seguem, pessoas que filmam, que torcem, que apostam caro por aquilo. Se você ganha a aposta, você ganha uma aposta. Se você vence, o valor que você ganha é muito maior. Quer dizer, há um estímulo do ponto de vista ideológico, incentivo, torcida organizada e premiando monetariamente quem vence uma batalha como essa, que é matar o seu opositor. É um absurdo. A gente já teve um caso, assim, uma brincadeira de jovens, até lembro, num cemitério e tal, terminou com a morte de um dos jovens, uma forma de brincadeira, complicado entender. Doutor Flávio, a atitude, até agora a informação que a gente tem é que nesse caso do Bolsonaro, o responsável... Seria um lobo solitário, Seria um lobo solitário, essa é a expressão que eu utilizava. E é uma expressão usada pelos investigadores de terrorismo. Mapear um lobo solitário é ainda mais difícil. Muito maior, mas ele... assim, por exemplo, você tem o evento Bolsonaro em Juiz de Fora, né? Hoje você tem dispositivos eletrônicos de pesquisar, até a inteligência artificial, de pesquisar o que está rolando na mídia, né? Nas mídias sociais. Como são fontes abertas, aí você coloca Bolsonaro, e colocando outras palavras que para você de seu interesse, para identificar, por exemplo, ameaça, naquele reação. mesmo dia, um outro jovem, que também está sendo investigado, chegou a postar nas redes sociais que daria, não foi o mesmo, mas um outro jovem postou nas redes sociais que em Juiz de Fora daria uma facada no Bolsonaro. Então, a inteligência que dispõe desses equipamentos facilmente detectaria essa pessoa. Seria a mesma inteligência, por exemplo, que daria para perceber que esse responsável por esse ataque vinha seguindo os passos do Bolsonaro, porque eles já tinham se encontrado em 3 ou 4 cidades. Será que a inteligência conseguiria também perceber que ele foi ao clube de tiro, que ele estava no último evento do Bolsonaro também em Minas Gerais? É essa a especialização do homem de segurança. Ele tem que ter uma visão que só ele tem ali, em razão da missão para a qual ele foi treinado. Ele, para identificar, até no gestual,
o nível de estresse. Uma pessoa dessa não faz. Pega uma faca de forma assim, tão descontraída e vai lá fazer o ataque. Ele demonstra expressão, um olhar que tenha feito para a vítima dele, né? Então isso tem que ser identificado pela segurança. É muito difícil, é muito difícil. Mas tendo havido já um procedimento de inteligência identificado nas mídias sociais, identificadas nas mídias sociais essas pessoas que fizeram comentários e trazendo o que se comentou na mídia social, que vem com a foto e confrontando com aquela proximidade, poderia ter sido uma coisa evitada, mas é muito difícil. Tem que se dedicar muito a essa missão. E eu não sei se a segurança dele teve todo esse tempo. E se a campanha dispõe de estrutura de inteligência dessa. A gente está falando de um crime que foi cometido com a faca. Fazendo um outro link, Alagoas sediou essa semana um evento com vários armamentos em exposição, armamentos que podem ser adquiridos pelas forças de segurança ou pelos homens que fazem essas forças de segurança. A gente tem essa reportagem com Fernando Palmeira, que foi acompanhar este evento da área de segurança pública. Acompanhe. Não se pode jamais falar em fazer segurança pública sem armamentos. E acontece um evento importante aqui em Maceió sobre o armamento para a Polícia Militar de Alagoas. Um grande evento e que reúne aí técnicos, novidades bélicas para o enfrentamento com a bandidagem. É um mito de que o bandido está mais armado do que as polícias, pelo menos por aqui a ideia que a gente pode passar é que esse mito acaba aqui. Vamos conversar aqui com o Tenente Coronel Moisés do Nascimento, ele é diretor de apoio logístico da Polícia Militar de Alagoas e nos fala sobre toda a programação do 9º Simpósio Nacional de Oficiais de Material Bélico das Polícias Militares do Brasil. Como é que estamos a partir de agora? É outra história? Este simpósio, o 9º Simpósio de Material Bélico das Polícias Militares, ele compõe um novo jeito de que a gente tem de trabalhar toda a evolução do nosso material. É um contato do fornecedor, que ele vende o material dele com o pessoal que a gente adquire. Ou seja, o que é que temos aqui? Temos as empresas e as polícias discutindo o próprio produto. Hoje, para você ter uma ideia, nós tivemos, quando se lançou coletes à prova de bala, coletes que pesavam cerca de 4 quilos, 4,5 quilos. Hoje já temos de coletes de 1 quilo, 1,5 quilo. E isso dá mais conforto. E essa visão do simpósio é a melhoria de todo o material, armamento, colete, cabe até tecidos que fazem o nosso uniforme, tecidos agora que tem tecidos respiráveis, tecidos impermeáveis a sangue. E isso tudo, tecido que no calor ele fica frio, no frio ele fica quente. Então, o nosso estado, como chega do sertão ao litoral, que tem também mudanças de clima, isso dá mais conforto. E esse conforto, ele reduz tudo e leva tudo ao policial um trabalho mais tranquilo. Por exemplo, você está dentro de uma viatura, agora com armas, que a gente também discute aqui as armas, discute com o próprio engenheiro. Está aqui o pessoal da Toyota também discutindo um carro exclusivo para as polícias. Ou seja, reforçado, alguma coisa que eles vão escutar a gente, como todos eles estão escutando a gente, todos os fornecedores, e eles vão melhorar e aprimorar e aí vão mostrar para a gente o resultado. O que poderá ter a aquisição da Polícia Militar de imediato? Sim, inclusive armas internacionais. Já chegamos a adquirir armas americanas, são rifles de precisão, que será utilizado no BOPE, e rifles de maior potência para os casos de operações especiais. Mas estamos também adquirindo vários equipamentos já visando essa qualidade de material. Que Alagoas está um dos estados que está reduzindo cada dia mais o índice de criminalidade. E isso estamos por trás dos bastidores, fornecendo todo esse aparato que a nossa tropa precisa para se sentir bem e assim produzir melhor no serviço. O bandido que se cuide? Bom, cada um escolhe o seu caminho, diz a vida, né? Eu acho melhor se cuidar. Tenente Coronel, segurança se faz assim, é a preocupação dos oficiais da Polícia Militar de Alagoas, reunidos aqui em Maceió, com
todo esse aparato de armas modernas, inclusive a indústria bélica nacional e internacional, além também de viaturas novas que estão sendo colocadas em exposição e a necessidade existe. Resta agora ao governo do estado viabilizar verbas para definitivamente a aquisição desse material, reforçar as fileiras que tem que se renovar, treinar e a gente ter em cada ponto estratégico de Maceió e de Alagoas a polícia para a sensação e também a efetiva segurança do cidadão. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Está aí esse evento importante que trouxe uma discussão sobre o material bélico. E falando do material bélico, eu vou aproveitar e fazer a pergunta do Dr. Flávio Saraiva. Armamento é tudo? 95% de você não ser vítima, né, da violência, 95% é prevenção. Prevenção. Os outros 5 são divididos entre sorte e a reação. Agora, para um profissional que está na rua, ele tem sempre que contar com o pior. Ele tem que treinar para o pior. Treinar na diversidade, usar o melhor equipamento, ter a melhor condição física para estar preparado para o pior. Isso é um lema de uma escola que eu fiz 2 cursos SWAT, né, nessa escola, que diz assim, treine para o pior. E quando o menos pior chegar, você está melhor preparado, né? E é uma coisa que as polícias vou falar aqui de Alagoas, precisam ainda padronizar. A Polícia Militar tem indicativos de padronização de equipamentos para uso, mas a Polícia Civil ainda não tem essa padronização. Qual o uniforme da Polícia Civil em operação? Aí você tem operação asfixia, uma inteligência de determinado órgão, enfim. O tigre. Aí você não tem a definição do que o policial tem que usar. O colete, como você deve usar o colete, e o coldre. Uns usam coldre de perna, outros de cintura, outros usam com a arma aqui, uns usam backup, a arma longa. Arma longa sem... Tem operações que a gente vê que um policial, principalmente na civil, ele está com a farda, um fardamento, o outro está lá de calça jeans, camiseta. É um prejuízo à imagem da instituição, além de um prejuízo operacional, porque é bem possível você flagrar pessoas com sapato social em uma operação, né? Está em dificuldade, você precisa correr. E eu digo isso porque eu já tive uma infeliz oportunidade de estar, eu era coordenador do Tigre, e para abordar um grupo de assaltantes que tinha trocado tiros em Quebrangulo, cerca de 40 minutos, foram feridos 2 policiais, e esse grupo criminoso estaria perto do aeroporto. Aí o Tigre foi acionado, eu estava na sede do Tigre, ali em frente aos usineiros, e fui para o local. Como era que eu estava? Sapato social, calça também social e só o equipamento disponível ali, né? Que sempre ando, né? A pistola dos carregadores e felizmente estava com a lanterna. Eu fui para o local, totalmente assim, desequipado, né? Desequipado. O colete, eu acredito que eu cheguei a colocar o colete que deu tempo. E foi abordar os criminosos que nas imagens depois das armas que a gente apreendeu com esse pessoal, eu digo, era o dia... Vocês já foram recebidos a bala? Teve um tiro, mas a gente conseguiu confiná-los na casa e convencemos eles a saírem, porque eles já estavam de certa forma fragilizados, porque estavam com a família dentro, mulher e criança, né? Eles não evoluíram para o combate. Aí saíram e se entregaram. Mas, assim, até você chegar a essa conclusão, né, você já se apresentou para o combate. E outros ainda pularam um muro da casa em que estavam, foram para um terreno baldio e estavam lá, né, escondidos. E como é que você vai entrar numa ambientação dessa, desequipado, não
desequipado com os equipamentos que você deveria ter naquele momento. Mas foi um dia feliz, assim, um dia feliz pelo resultado, né? A gente conseguiu, empregando técnicas de baixa luminosidade que foi requerida, a gente conseguiu prender esse pessoal e a gente convenceu eles a saírem. Outra coisa, faltaram algemas no momento da prisão, eram mais pessoas, né? Aí é o que você só põe em prática o que aprendeu, né? A gente improvisou colocando eles embaixo do carro, a mão disponível, e colocou embaixo de um carro que daria um certo tempo para qualquer reação que eles pudessem apresentar no momento. Mas foi um caso muito interessante que eu até falo muito quando eu dava aula de operações para esse caso. Então, é assim, o equipamento, a definição do equipamento, o uso, o treinamento é fundamental. Essa feira foi para um público interno, né? Possivelmente só para a Polícia Militar. Eu não sabia dessa feira. Mas não vi nenhuma novidade ali. Pistola, submetralhadoras, coletes, foi CBC e Taurus e equipamento São as empresas que estão no mercado nacional. Doutor Leonardo, tira uma dúvida, se possível. Também deve ser a dúvida de muita gente que está assistindo a gente. O crime organizado está melhor armado, aparentemente, do que as forças policiais. Quando existem as apreensões, como se dá esse procedimento e se a polícia, seria interessante que a polícia absorvesse parte desses equipamentos? E aí depois eu quero saber do doutor Flávio se tem algum prejuízo absorver isso na prática, absorver equipamentos que seriam apreendidos do crime organizado, como fuzis, pistolas, lançadores de granada. O Estatuto dos Armamentos, ele traz uma possibilidade de uma complementação da própria lei através de um decreto. E há um decreto que é de 2016 que traz essa possibilidade de que o armamento que foi apreendido a polícia poderia utilizar para suas próprias operações. Só que depende do armamento para que isso aconteça, né? Não é qualquer arma que pegue pistola, revólver que pode ser usada pela polícia. Porque a regra é que essa arma sendo apreendida tem que ser destruída. A polícia tem no seu orçamento já, claro que insuficiente, né? Mas já o orçamento já tem uma parte para a compra de armas e equipamentos. Não seria uma forma de economizar? Seria uma forma de economizar, isso pode ser feito. Não só em relação às armas, como também em relação a objetos apreendidos, casas, veículos, barcos, lanchas e assim por diante. Hoje é muito mais complicado. E qual a justificativa para isso, né? Há situações em que a arma é apreendida e a arma pertence à terceira pessoa. Então você vai guardar o direito de terceiro de boa-fé. Eu tenho arma de fogo, um exemplo. Não tenho arma, mas se eu tivesse arma. Tem arma de fogo, a pessoa pega a minha arma e eventualmente furta ou rouba a minha arma e ele foi cometer um assalto. A polícia capturou o rapaz cometendo um assalto. A arma é minha, eu sou o terceiro de boa-fé. Pode ser devolvida. Mas há outros casos em que a regra, além da regra, que é a arma ser destruída, a arma poderia ser utilizada pela polícia. Mas para que isso aconteça, há uma série de exigências, né? Que devem ser, que eu acho que é o futuro, que seria flexibilizado. A economia para o Estado é muito grande. Claro, é preciso observar vários lados. Primeiro, a presunção de inocência, que é possível que você tenha uma arma de fogo e não tenha sido você, aquele que se prejudicou, ou que era o acusado injustamente, isso deve ser observado. Segundo, o fato da polícia usar aquela arma, por exemplo, significa que a arma vai ter algum desgaste no seu uso. Se comprovar que ele não participou do fato e a arma era legal, como vai ser a devolução daquela arma no estado em que ela se encontra? Se fosse, ao invés de uma arma, mas sim um carro, a polícia usa o carro, ou a segurança pública como toda, a polícia militar, a polícia civil, usa aquele carro, e houvesse a comprovação de que a pessoa não participou do fato ou o carro pertence a uma terceira pessoa, como seria a devolução daquele carro? O carro vale 30 mil reais, teria um valor disponível de 30 mil reais para devolver a pessoa? Então, são discussões que acontecem, né? Mas é interessante, sim, o uso desses veículos, desses instrumentos, porque a economia do Estado é muito grande em relação a isso. E a efetividade em relação ao combate ao crime seria muito maior. É um grande problema que a Polícia Civil enfrenta, que é a custódia de materiais apreendidos, né? Tem esse problema na polícia e depois na própria justiça, né? Eu não vou nem falar onde são depositadas essas armas, porque possivelmente o crime organizado já tem a noção de onde são custodiadas essas armas.
vai esperar um grande evento, do jeito que explodiu um presídio, né? Você pode explodir qualquer outra coisa. Paiol. Qualquer outra coisa. Aí você tem a polícia, um estado pobre que não tem orçamento para estar comprando, modernizando as suas armas. Aí apreende armas, fuzis automáticos, pistolas, munição, e não disponibilizar para suas forças policiais. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Aí você pega a mesma coisa, veículos apreendidos, aeronaves apreendidas com traficantes. Tem que disponibilizar. Mas no final do processo, como o cuidado do doutor Leonardo, a aquisição era lícita. Vamos lá, num processo que demora 4, 5 anos, são 4, 5 anos de depreciação. Guardado num galpão. Não presta mais para nada. Para nada. Não é melhor que o Estado use e corra esse risco de indenizar lá na frente, ajustado o preço. Ontem eu estive na delegacia de Coruripe. Você entra na delegacia de Coruripe, você é recepcionado por um depósito de moto amontoada uma em cima da outra. E aí você diz assim, mas por que o delegado não fez? Não tem como fazer. Onde ele vai guardar essas motos apreendidas, 50, 125, está lá amontoado. Aí você chega com um grande problema para a delegacia, né? Você entra ali e diz, rapaz, será que eu vou ter minha demanda atendida na ambientação dessa? Verdade. Tem lugar onde guardar a moto, imagina para uma demanda. Aí você diz, mas é só ali na entrada. Não, está ali na entrada porque lá atrás já não tem mais onde colocar. Aí você vai tendo uma imagem de ineficiência de um órgão do poder público. Né, do poder público. E por que persiste essa situação ainda, né? Por que não há uma destinação mais pontual, mais agilizada, uma definição onde guardar os objetos apreendidos? Na Delegacia Geral tem vários carros que ficam lá atrás, né? Carros há anos, né? É a imagem da Polícia Civil. O Detran era cheio, a antiga sede Detran. Você vai para uma delegacia em qualquer uma regional, um monte de carro na frente, um monte de moto. É a imagem que está formatando a Polícia Federal. Todo grande posto da Polícia Rodoviária Federal é um amontoado de motos. Então, isso é uma demonstração clara da ineficiência do Estado de fazer uma gestão de coisa que sugere ser simples, né? Mas é a justiça que... Vamos forçar a justiça a tomar uma decisão. O que não pode é continuar com esse tipo de situação, afrontando nós que somos contribuintes, né? Por que ocorre isso? Que estado ineficiente é esse? Ok. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, doutor Flávio Saraiva, consultor de segurança. Lamentar a ausência hoje do time completo, do doutor Geraldo Magela, historiador, que também abrilhanta a qualidade dos debates aqui do Segurança em Foco. Eu sou Alexandre Lino, me despeço de vocês e peço que vocês continuem ligados na programação da TV Mar, canal 25. Aqui você já sabe, o Segurança em Foco é o programa que melhor debate a segurança aqui em Alagoas. Um abraço.